Então, a gente está na jornada, né, do Gotas Sistêmicas, que é um pouquinho da teoria de como é que essa constelação funciona. Porque é importante a gente sentir, é importante a gente vivenciar, mas é importante a gente também entender, né? A gente não é só cabeça, e quem fica só no racional não está inteiro, mas também a gente não deve desprezar o racional. É importante a gente estar entendendo as coisas onde a gente está entrando. Então, a gente falou já um pouco sobre o que é esse campo sistêmico, o que do quântico a constelação usa, né? Quem foi o Bert Hellinger. Espera aí um pouquinho. E a gente agora está entrando um pouco no recurso técnico. E eu acho que hoje vai dar para a gente fazer um exercício bacana com vocês, porque falta só mais um pouquinho de recurso técnico para a gente falar sobre o protocolo, de como é que a constelação se dá, e depois a gente vai falar sobre a teoria do Bert, que é o grande diferencial, né? Esse é o 7º encontro dessa toadinha o básico do Bert, e o que a gente já viu aqui vai sendo colocado lá no canal do YouTube, que está sendo construído agora. Então, na semana passada, a gente falou muito sobre o psicodrama, e o que do psicodrama é um recurso que a constelação usa, né? E hoje a gente vai falar sobre realidade suplementar, que é uma outra parte muito utilizada, que a gente lança muito mão. Então, a gente faz muito com o nosso constelado, essa entrada no eu mesmo, esse mergulho no si próprio, né? Para que a gente ajude essa pessoa a estar alinhado, estar equalizado com as 3 leis sistêmicas, que é o equilíbrio, nessa troca do dar e receber, que é o pertencimento, tanto de deixar pertencer o que pertence, quanto se aceitar, porque é interessante que muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa ela não aceita partes de si, ela não aceita parte da própria história, e ela se enfraquece com isso. Ou ela mesmo se exclui do sistema como se ela tivesse que fazer mais e melhor para poder, então, começar a viver. Às vezes a pessoa olha, eu não estou no ponto, eu não tenho o peso, eu não tenho a beleza, eu não tenho a realização para poder, então, me autorizar a, a fluir na vida, para poder, de coisas simples, para poder sair, namorar e vivenciar uma relação bacana. Antes eu tenho que perder peso, eu não autorizo essa eu a integrar o mundo. Eu coloco condições que nem sempre o mundo exige aquela condição. Então, nem sempre o pertencimento, a gente trabalha só o pertencimento do outro. Às vezes a gente já trabalha o pertencimento do próprio sujeito. E é a ordem, que a gente confunde muito a questão de se eu tenho que ser bom em alguma coisa para eu estar num certo posto. Mas na vida não é assim, porque a vida ela não exige que a pessoa tenha maestria em algo para ser pai, para ser avó, para ter chegado. A ordem da vida, ela não exige a prova de sapiência. E a gente usa muito a realidade suplementar, que é uma técnica terapêutica amplamente usada e em várias linhas da psicologia para enriquecer a constelação ou mesmo para fazer uma constelação usando a realidade suplementar. Outros nomes é a imaginação dirigida, que Jung chamava de imaginação dirigida, esse acesso à a nossa realidade que suplementa aquilo que é necessário. Erickson chamava de sugestão, e na Gestalt é chamado de fantasia dirigida, ou fantasia guiada. Então, a realidade suplementar
ela funciona mais ou menos como uma obturação no dente, ou como uma prótese no osso. A gente sabe que aquilo não foi o que aconteceu lá atrás, mas deixa aquele órgão, passa a nos deixar mais funcionais. Então, eu sei que na infância, por qualquer que seja o motivo, eu desenvolvi uma cárie, mas eu consigo limpar aquilo que me dói e colocar uma prótese que deixa aquilo menos doído e mais funcional. Eu não vou fazer de conta que aquela realidade que aconteceu originalmente nunca aconteceu. Mas, a partir daquele momento em que eu suplemento aquilo que passou, entendendo que o que passou já foi, e que eu posso, então, ficar com uma ressignificação, com uma rematrização daquela questão, eu sigo mais pleno, eu sigo mais forte. Então, Zerka dizia que ela tem um efeito integrador sobre o nosso ego, colaborando para que nós, ou o protagonista, se sinta melhor e consiga fluir na vida, consiga tocar a vida. Zerka, né, Zerka Moreno, definia a realidade suplementar como uma técnica usada para completar e curar, capaz de proporcionar um efeito integrador, dando à pessoa mais autonomia para seguir na vida, para fluir na vida. Parte do material aqui foi tirado desse livro que vocês estão vendo aí na tela. A realidade suplementar e a arte de curar. Então, alguns exemplos, e são os que são mais usados por consteladores e na constelação. E é lógico que a gente pode misturar um com o outro, pode dar uma esticadinha, né? Então, é como constelação interna, que a gente usa especialmente quando faz a constelação no individual. Uma constelação de fortalecimento do eu, a constelação de inclusão daquilo que está excluído, resgate da criança interior e no mindfulness. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses. Então, essa constelação interna, a pessoa vai sentar, vai fechar os olhos e a gente vai pedir para a pessoa visualizar, né, um campo, e nesse campo ela ir percebendo o que aparece. Então, digamos que a pessoa chega com uma queixa que ela não tem sorte no amor. A gente fala assim, imagina o campo na sua frente, imagina um tablado, né? Eu gosto muito do termo tablado, e se coloque nesse tablado, onde esse campo é o seu campo vital. Onde é que você fica? E a pessoa vai falar, olha, eu estou no canto, no centro, e ela vai descrevendo o que ela vai enxergando. Aí você vai pedir. Então, agora imagina um homem bacana, viável, interessante, e que te queira. Onde é que esse homem fica? E sempre pedindo, sem julgamento, sem intenção, com muita espontaneidade. E ela vai falar, olha, está na frente, está do lado, tá? Onde é que essa pessoa se encontra? E ali a gente vai pedindo para ela ir relatando, trocando papéis, invertendo papéis, tomando o papel desses personagens que ela vai trazendo e relatando. Então, assim, entra no lugar desse homem. Para onde é que você olha? E essa pessoa te olha de volta, não te olha, o que você sente quando olha para ela? Dá um passo. Como é que é dar um passo rumo a ela? Então, a gente vai fazendo da mesma forma que a gente faz na constelação de grupo, só que o protagonista ele vai vivenciar todos os papéis no como se, numa imaginação, numa visualização interna. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá, gente? A de fortalecimento do eu. É muito utilizado quando a gente está fazendo uma constelação e a gente coloca então, a pessoa traz uma queixa, digamos, eu tenho uma dor. E no desenvolver da constelação, essa dor, ela aparece como relacionada à família do pai. E no desenvolver da constelação aparece um avô. E aí esse avô chega e fala, olha, eu estou muito fraco, eu estou com muito medo. E a gente não vai entrar numa constelação dessa pessoa,
porque essa constelação ela já está rodando, e essa pessoa já é maior de idade, não está presente, então a gente ali vai fazer um fortalecimento daquele personagem. Então, eu pedir, olha, fecha os olhos, imagina que atrás de você está o seu pai, está a sua mãe, sinta a vida fluindo daí, sinta o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó, todos aqueles foram necessários para que a vida fluísse até chegar em você, tudo aquilo que eles sofreram, enfrentaram, passaram, e, e, e sinta não só esse amor, mas sinta também o aprendizado dessas habilidades, que seja resistência, que seja força, que seja ah, inteligência, que seja agressividade, tudo aquilo que eles enfrentaram para conseguir sobreviver o suficiente para gerar a geração da frente, para sucessivamente chegar até você e você acontecer e poder então gerar. E agora olha para frente e percebe o seu filho e o neto e quem vem depois, que só é possível porque você resistiu, sobreviveu. Então, é uma fala onde você vai ajudar aquela pessoa a rapidamente se sentir integrado no sistema e fortificado pelo sistema. Ainda que seja uma pessoa que tenha feito coisa complicada, ele existiu o suficiente para fazer com que um herdeiro de si tivesse ali para que um sucessor, um herdeiro de si estivesse ali para melhorar a própria vida. Então, essa é um fortalecimento do eu. A gente pode fazer também, por exemplo, aqui no começo do encontro com vocês, é um recurso de treinamento. Então, é muito utilizado nesse momento, mas eu posso utilizar em outros momentos também. Quando a gente está dando aula mais aprofundada sobre a constelação com treinamento, quando a gente fala sobre o primeiro círculo do amor, muitas vezes a gente usa uma oração que o Bert deixou, né? Um escrito, né? Que fala que é uma padronização dessa aceitação dos que vieram e desse reconhecimento do que aconteceu para eu estar aqui. Eu gosto muito também de, para além de falar das pessoas, dos antepassados, falar também dos recursos que a vida usou para a gente estar aqui com a nossa profissão, com as nossas habilidades, nesse aqui e nesse agora. Eu gosto também de falar, olha, agora, quem foi que fez a diferença de vida? Que não pertence, porque não fez uma diferença tamanha que vai pertencer ao seu sistema. Não é disso que eu estou dizendo. Mas quem é que conta? Um professor, a mãe de um amigo, um namorado, um colega, uma vizinha, o pipoqueiro, quem fez diferença na sua vida? Quem a vida usou para te brindar com grandes e pequenas regalias, lições, momentos em que te deixa mais fortificado, te deixa mais sábio, te deixa mais inteiro. Então, essa é uma constelação que a gente interna, que a gente chama de fortalecimento do eu. E essa é a clássica. Se a gente desse conta de, numa visualização interna, realmente fazer o que a visualização interna pede para a gente fazer, que é incluir os excluídos, olhar e falar, cada e todos vocês pertencem. Os bons e os maus, os que foram, que vitimaram e os que foram vítima. Inclusive porque muitos foram bons e maus várias vezes o mesmo indivíduo, né?
aqueles que violentaram os que foram violentados, que foram espertos, que foram bocós, aqueles que traz um brilho de orgulho no meu olhar, e aquele que eu tenho que aprender a respeitar o direito do outro ser, e isso me faz crescer. Então, quando eu dou conta, realmente, de assumir que todo e qualquer um que pertence na função dele, com o destino dele, no lugar dele, sem crítica, sem julgamento, sem dó, sem cobrança, a vida passa a fluir muito melhor, porque uma série de questões que acontecem, porque a gente enfraquece o nosso sistema a partir do momento que a gente exclui, que a gente inverte papéis, porque sempre que eu mexo na hierarquia, eu estou excluindo. Quando eu realmente aceito a pessoa e honro a pessoa na função, no destino e no lugar, eu respeito também a hierarquia. Então, se durante o exercício que a gente reintegra aquilo que está excluído, a gente respeita o equilíbrio das relações, a gente restabelece a ordem e hierarquia nesse sistema, o trabalho está feito, sabe? A gente não precisava mais constelar. Então, esse exercício, ele objetiva resolver questões sistêmicas pela inclusão. O Bert também tem um exercício que ele deixou escrito muito legal sobre a inclusão dos excluídos. Depois eu vou deixar para vocês lá no grupo de WhatsApp. O resgate da criança. Esse aí é um exercício de aceleração de crescimento psicoafetivo. Porque quando eu dou conta de, primeiro, de encarar que tem criança machucada dentro de mim, todos nós temos, de não fazer de conta que está tudo bem, coisa que não estava tudo bem. Então, de eu não ser negligente com a minha criança. E encarar que eu sou o adulto, que eu não tenho mais que cobrar dos adultos, seja marido, seja pai, seja filho, seja professor, fazer o papel que agora, em última instância, o meu papel, não tem adulto mais especializado na minha criança do que o eu que sobreviveu, o eu que cresceu. E então, assim, eu enxergar a criança com um olhar, com um bom princípio de realidade, ter um papo reto. Nem deixar minha criança de coitadinha e nem notificar coisas que a criança passou. Perceber o que ela passou e entender que não necessariamente porque ela passou aquilo, tem que ter um culpado. Mesmo que houvesse um culpado, mesmo que ela tivesse passado por alguma coisa, porque alguém resolveu maltratar ela. Ainda assim, eu saio do julgamento, eu assumo a criança e vida que anda. Mas que na maioria das vezes, naquele momento que a criança se sentiu destratada, mal cuidada, abandonada, o adulto que era responsável por ela estava também num momento complicado, estava também no momento em que não dava conta, estava também não se sentindo preparado para exercer aquilo que a criança demandava. Ou estava muito ocupado fazendo alguma coisa, até às vezes pela própria criança, e não deu conta daquilo. Então, assim, tinha uma chuva, em vez do adulto estar no quarto com a criança no colo, porque estava chovendo muito, com raios e trovoadas, o adulto estava no quintal recolhendo roupa. E a criança que está se sentindo abandonada, na realidade, estava sendo cuidada, mas estava sendo cuidada de outra forma, porque o adulto estava recolhendo a roupa dela. Ou que aquele adulto estava com medo também. Mas aí eu saio dessa questão de julgar quem estava lá, entendo que aquilo é uma questão do passado, que aquilo já passou e não me atinge mais. O que me atinge é aquela criança que está ferida e que ainda reside em mim. E que aí eu vou ao encontro dessa criança, resgato, reintegro e me fortaleço, porque eu reintegro essa criança. E a criança machucada, ou ela está emburrada, ou ela está com medo, ou ela está fragilizada.
E aí, cada vez que eu me frustro aqui fora, que eu me sinto ameaçado aqui fora, eu, essa criança, ela toma a rédea da situação ou ela aflora, ainda que ela não tome a rédea da situação. Então, à medida que ela vai para o lugar dela e ela fica integrada, eu fico mais potente na vida. É um exercício que ele pode ser repetido várias vezes, e porque cada vez que eu faço, é como se eu pegasse um representante de certo momento de vida. E a gente tem vários momentos de vida complicado. Tem um momento em que esse exercício não faz mais sentido, porque não é assim para sempre, né? E se eu não faço isso, eu fico mancando e fico muitas vezes deixando a minha criança tomar conta. Então, às vezes, assim, chega no consultório a pessoa que fala, olha, eu sou muito adulto, muito maduro, mas quando acontece X coisa, quando fulano faz X coisa, quando eu percebo, somos duas crianças riliano. Eu não sei por que que acontece isso. É exatamente porque eu tenho uma criança, eu tenho um momento de vida em que eu fui machucada e eu não dei conta de elaborar aquilo, eu não dei conta de cicatrizar aquilo. E aí, lá na vida adulta, quando acontece uma situação que toca naquilo, eu dou uma regredida. Mas, assim, é sempre tempo de ter uma infância felizona, com uma base bacana. E, por fim, mas não menos importante, mindfulness é muito usado também para trazer a galerinha para aqui e para agora. Que muitas vezes as pessoas chegam de corpo, mas não chega com a mente também. A pessoa senta, você está vendo a carinha da pessoa ali, mas tá muito óbvio que a pessoa está pensando ainda se trancou o carro, se ligou o alarme da casa, se deu parabéns para a tia que faz aniversário aquele dia. E aí, no exercício de mindfulness, a gente ajuda a pessoa a também trazer a mente para o momento presente, para ficar aonde está errado ali embaixo os nomes, tá? É passado, presente e futuro. É para trazer a pessoa para o presente, para o aqui e para o agora. Então, aí, nessa reta, a gente fica no passado e a gente fica muitas vezes com uma atitude pesarosa. A gente fica se sentindo meio triste, meio... não gosto muito de usar a palavra deprimido, mas a gente fica meio assim de banzo, como antigamente é que era legal, antigamente é que era bom, antigamente é que eu sabia lidar com a situação. E se eu ficar no futuro, eu fico meio ansioso, porque também lá o futuro não chegou ainda. E aí eu fico só, como é que será que eu faria? Como é que será que o fulano teria que fazer? O que será que eu teria que realizar? Podia chegar logo para eu então poder fazer, mas aí quando chega eu fico no próximo futuro. E aí a gente ajuda o nosso aluno, o nosso cliente a estar no aqui e no agora. Nesse momento que é onde ele realmente pode fazer algo, aprendendo com o passado, olhando para o passado como uma referência, tendo projetos para o futuro, fazendo o presente de uma forma que ele constitua um futuro confortável, sabendo que se hoje eu tenho 50, o eu de 51 anos sou o eu mesmo, eu tenho que ter cuidado com essa eu, mas que eu só posso fazer algo nesse momento, nesse aqui, nesse agora. E o Bert, ele falava muito isso, que atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força, que a vida passou através deles até chegar até mim. Em honra a cada um deles, eu viverei plenamente. Que melhor forma de eu falar para os meus pais que o que eles fizeram foi bacana é o meu sucesso. Que a melhor forma de eu falar para os meus pais que o que eles fizeram não foi bacana é eu fracassando. E que, então, quando eu consigo olhar para essas pessoas e entender que, para além de pais e mães, eles também foram indivíduos que tiveram suas questões e que tiveram suas crianças machucadas, os seus amores não correspondidos, os seus medos, e falo, olha,
Agora eu entendo que a sua única função na vida não era ser minha mãe, a sua única função na vida não era ser meu pai, que o seu treinamento para isso, de repente, não foi o melhor treinamento que você fez, que você fez com o que tinha para fazer, e hoje entendo que o que fez o suficiente para eu estar aqui, e aquilo que faltou eu busco no mundo. Se faltou exemplo, eu busco uma faculdade. Se faltou abraço, eu vou buscar massagem. Se faltou história, eu vou buscar livros. Aquilo que faltou, eu busco, porque o essencial veio, que foi a vida. Eu tendo a vida, o resto eu busco. E eu parando de olhar para lá e exigindo que tinha que ser de lá, eu busco mais rápido, eu busco melhor, eu fluo melhor na vida. Ok? Vamos começar então?